Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Vamos então abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Nós estamos na série Despertamento Espiritual, uma série baseada nos despertamentos bíblicos, e hoje nós vamos falar sobre o despertamento para o culto a Deus. Despertamento ou despertando para o culto a Deus. Creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Você crê junto comigo? Amém? O texto diz assim, Mateus 26, 36, diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Eu quero que você construa comigo aqui essa cena, para que nós possamos entender o que Deus tem para falar ao nosso coração. Ele chega no jardim Getsêmani, e nesse jardim, que era um jardim particular, em Israel não tem lugares como nós aqui acostumamos ver na nossa nação. Então o Getsêmani, com toda certeza histórica, geográfica, ele era um jardim particular. Jesus entra nesse jardim com seus discípulos, provavelmente debaixo de uma permissão do seu proprietário ou quem cedeu aquele lugar, e ele chega com os 11 discípulos, lembrando que Judas não estava, porque havia seguido o caminho para traí-lo. Ele chega num primeiro ambiente do jardim e diz para 8 dos seus discípulos: assentai-vos aqui, que eu vou além orar. No versículo 37 diz que ele, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, leva para um segundo ambiente. Ele leva esses 3 discípulos para um segundo ambiente, e o texto diz: ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus não esconde os seus sentimentos desses 3 discípulos. Aqueles 8 não tiveram essa experiência, mas esses que estavam no segundo lugar experimentam as aflições do Salvador. Ele vai para um terceiro lugar, quando o texto diz, no versículo 39, diz que, indo um pouco mais adiante, ele foi para um terceiro lugar, e nesse terceiro lugar, sozinho, solitário, ele encontra solitude junto com o Pai. E a palavra que ele diz, meu Pai, traduzido pelo meu Pai aqui no nosso texto, na sua originalidade é Abba, que é em aramaico papaizinho. O Senhor Jesus se apresenta ao Pai e diz: se possível, ele apresenta a sua vontade e diz: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O texto diz que após ele fazer essa oração, no versículo 40, ele volta no segundo ambiente e encontra os seus discípulos adormecidos. Por serem homens pescadores, por serem pessoas costumeiramente que dormiam muito cedo, tipo Rafa, sim, alguns outros, né? Eles estavam adormecidos aproximadamente às 11h30, meia-noite. Mas não era somente um sono natural. Havia uma pressão espiritual ali sobre o jardim do Getsêmani. Ele encontra os seus discípulos adormecidos. Ele os desperta. Ele o que, irmãos? Ele desperta os seus discípulos e diz assim para eles: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Ou seja, nenhuma hora vocês podem ficar comigo, orar comigo, vigiar comigo. Versículo 41 ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele volta uma segunda vez para o terceiro ambiente e ele ora dizendo novamente: Abba, este cálice não pode passar de mim. Se eu o beber, faça a tua vontade. Ele faz essa oração e ele volta novamente pela segunda vez. Achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Aqui nós temos uma chave.
Quantas vezes Paulo orou para que o espinho da carne pudesse ser tirado dele? Quantas? 3 vezes. Jesus mostra para nós, assim como Paulo, que há coisas que nós só vamos compreender a vontade de Deus depois da terceira oração. Na terceira oração, ele diz: Pai, todavia não faça a minha, mas a tua. E na terceira oração, ele já está despido da sua própria vontade e revestido da vontade de Deus. Se nós pudermos vivenciar isso, a nossa vida toma rumos diferentes. Por isso que a oração é uma insistência, é uma perseverança, para que possamos receber de Deus a sua boa vontade e despirmos da nossa vontade, que muitas vezes trilha por caminhos obscuros, desagradáveis a Deus. O texto vai dizer ainda, no versículo 44, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, aqui me antecipei no texto, dizendo as mesmas palavras. Depois ele volta uma quarta vez, no versículo de número 45, diz: então chegou junto dos seus discípulos. Ele ternamente, afetuosamente, ele se aproxima dos seus discípulos adormecidos, indiferentes ao momento que ele estava vivendo, indiferentes à experiência que ele estava vivendo de tanta aflição. E ele diz algo para nós, que nós aprendemos aqui antecipadamente na nossa vida, antes que eu aplique o texto. Ele diz para eles assim: dormi e agora repousai. Quando eu li esse texto, irmãos, eu confesso que fiquei sem entender por um momento, porque eu pensava assim: como o mesmo Jesus que havia estado por 3 vezes no terceiro ambiente, ele volta por 3 vezes despertando os seus discípulos estando em sono. Agora ele diz para eles assim: dormi e repousai. Eu fiquei sem entender até que o Espírito Santo me fez lembrar que todas as vezes que Deus fala para nós: descansa e não temas, o que Ele está fazendo? Alguém já perguntou? Que o que Deus está fazendo quando Ele diz para nós: descansa, não temas? A única resposta e objetiva que a Escritura nos dá é quando Deus diz para nós: não temas e descansa, porque é Ele que vai trabalhar. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então, quando Jesus diz aos seus discípulos: dormir agora e repousar, Ele estava dizendo para eles: agora vocês descansam mesmo, porque eu vou trabalhar na cruz. Aleluia. Eu vou abrir o terceiro ambiente do qual vocês ainda não podem entrar, porque há um véu ainda, e esse véu precisa ser rasgado, e a palavra de Deus vai dizer que esse véu é a sua própria carne. Vamos orar? Pai, nós oramos no nome de Jesus e pedimos com que o Senhor abra os nossos olhos, que o nosso coração seja como uma terra fértil, para a palavra ser ministrada e gerar muita vida. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Eu não sei se você já ouviu esse termo na sua vida cristã, no seu tempo enquanto cristão. O culto não para. O culto não para. Eu entendi isso um pouco tempo depois da minha conversão. Entendi que o culto não para, porque o culto não é essa reunião aqui apenas, mas o culto é a nossa vida em louvor e glória para Deus. Tudo que nós fazemos na vida pode ser um culto a Deus, ou deve ser um culto a Deus. Trabalhar, constituir família, construir casa, se formar, estudar, adquirir conhecimento, se relacionar, tudo pode ser um culto para Deus, porque quando o Senhor coloca o homem no jardim, Ele diz para o homem para que ele pudesse lavrar e guardar. A palavra lavar é cultivar, cultiva. Presta um culto no seu trabalho, porque o trabalho de Adão no jardim era um culto para Deus. A nossa vida hoje em Cristo é um culto para Deus. Então, quando nós olhamos para esta cena do Getsemane, nós lembramos do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em quantas partes, irmãos? Vocês lembram? 3 partes. A primeira parte do tabernáculo era o átrio,
onde havia 2 peças. A primeira peça, o altar de bronze, onde os animais eram sacrificados. A segunda peça era uma bacia de bronze, que foi feita dos espelhos das mulheres, quando Moisés pediu para trazer as ofertas. As mulheres, elas olhavam no espelho através de peças de cobre. Elas olhavam e se embelezavam através das peças de cobre. E aquelas peças de cobre foi construída a bacia de bronze, aonde o sacerdote lavava suas mãos. Avançando um pouco mais no segundo pavimento, ambiente. No segundo ambiente, nós temos mais 3 peças, e esse lugar no tabernáculo era chamado de Santo Lugar. Quando você entrava na porta, à sua direita havia uma mesa de pães, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. À sua esquerda havia o candelabro, cuja lâmpada era alimentada pelo azeite, e não havia luz nenhuma naquele ambiente a não ser do tabernáculo. Você avançava um pouco mais, havia o véu que fazia a divisão do santo do santo, e uma peça chamada altar de incenso. Nesta peça se colocava 3 especiarias: gálbano, onixa e estoraque. Eu não vou me deter aqui na explicação de cada uma, um dia eu prego sobre isso, mas cada especiaria dessa era somada na arte do perfumista, e colocava-se neste altar de incenso. Isso simbolizava a oração dos santos, porque aquele lugar ficava com um cheiro, um aroma suave, extremamente precioso, simbolizando a oração dos santos. E aí, quando se passava a cortina, que era o véu, nós daríamos de frente para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde o sangue era depositado no propiciatório, que é a tampa desta arca, onde 2 querubins estavam dobrados, como de joelhos, e Deus falava do meio daquela arca. Moisés ouvia Deus falando ali do meio da arca. A arca era feita de madeira acácia, a madeira mais preciosa e mais resistente da Escritura, revestida de ouro, e esta Arca da Aliança era o símbolo máximo da fé judaica e o símbolo máximo da presença de Deus. Se Israel estava com a arca nas batalhas, Israel vencia. Se Israel estava desprovido da arca, Israel perdia, mostrando para nós que a presença de Deus deve ir à frente em todas as batalhas, em todos os feitos, em todos os projetos. O sacerdote não poderia jamais virar as costas ao sair do Santo dos Santos, porque ele estaria dando as costas para Deus, sendo o símbolo da Arca da Aliança. Ele tinha que oferecer o que ele deveria oferecer ali. O sumo sacerdote, o único que podia entrar nesse lugar uma vez por ano, ele deveria sair desse lugar dando 7 passos para trás. Uma vez que a cortina se fechava, ele poderia virar as costas e sair daquele lugar. Ele andava nesse Santo do Santo com um sininho na perna, que quando se ouvia o sino, ele estava oferecendo o sacrifício a Deus. Quando o sino parava de fazer som, provavelmente o sacerdote havia morrido, porque Deus não havia aceitado o seu sacrifício. Esse Santo do Santo, os discípulos no Getsemane não puderam acessar. Eu quero dizer para você que aprendemos 3 coisas desse texto. A primeira coisa que aprendemos desse texto é que Cristo é o autor do culto. Você pode dizer comigo: Cristo é o autor do culto, porque é Ele que constrói o tabernáculo que Ele mesmo aprova. Moisés havia visto essas repartições no céu, porque se nós fomos arrebatados agora, alguém gostaria de ser arrebatado para conhecer o céu? Se você for arrebatado agora, você vai ver 3 compartições no céu. Não mais. O Santo do Santo já está aberto. João disse que ele viu o céu aberto, e ele viu a arca do testemunho, ele viu o símbolo da presença de Deus lá, aonde Deus está sentado. Essa arca da aliança é o trono de Deus. Deus está sentado num trono sustentado por querubins, e esse trono tem rodas, como diz Ezequiel, e Deus vai aonde Ele quer. O texto diz
que Jesus, Ele mesmo é o autor dos 3 compartimentos. Ele é autor do culto. E Ele nos ensina que se Ele é o autor do culto, no primeiro ambiente nós temos o quê? O átrio. Nesse primeiro ambiente nós temos 2 peças, que eu disse, o altar de sacrifício e a bacia de bronze. Quando falamos do altar de sacrifício, meus irmãos, nós entendemos, toda a carne tinha que cessar o fôlego ali no altar de sacrifício. Nenhuma oferta deveria se manter viva ali, mostrando para nós que o culto para Deus começa quando a nossa carne se silencia. O culto a Deus começa quando nós somos humildes e quebrantados de coração diante de um Deus santo. O culto começa quando nós recuamos e entendemos que é Deus que opera e não nós. E o salmista vai dizer, no Salmo 51:17, ele diz: sacrifícios para Deus são de fato um espírito quebrantado. Ou seja, quando o coração nas suas agitações se silencia, o coração fica contrito, aqui nós começamos o culto. É a primeira peça. O culto começa quando uma vida começa a ser ofertada, quando nós olhamos para a nossa vida e de fato reconhecemos que precisamos do Senhor e não podemos ser senhores ou capitães da nossa própria vida. Eu diria que se nada nos tenta nessa vida é perigoso, mas se tudo nos tenta demais é mais perigoso ainda. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui nesta peça que nós entendemos que precisamos morrer, precisamos encarar a verdade de que nossa carne, quando fala, ela não oferece nenhum culto a Deus, mas quando nossa carne silencia, nós começamos a oferecer o culto a Deus. E aí você percebe que não é somente esse ambiente, é lá fora que o culto a Deus está acontecendo. Quando você enxergar o seu pecado, não se contente com ele. Não se contente com ele do tipo, eu não consigo vencer, eu não consigo resolver. Mas a primeira peça vai te exigir demais, vai exigir uma entrega extrema. Então entre por caminho de afastar o pecado, porque isso é culto a Deus. Se o pecado não está sendo afastado da sua vida, se a sua carne não está sendo vencida no altar de sacrifício, você não está prestando culto a Deus. A sua vida não é o culto. Mas se você está sendo vencido pela primeira peça, pelo primeiro ambiente que o Senhor nos proporciona, certamente você está oferecendo um culto a Deus. Steve Lawson diz assim: vai custar tudo seguir a Cristo. Vocês concordam com o Steve Lawson? Vai custar tudo servir a Cristo, mas vai custar-lhe ainda mais não segui-lo. Vai custar a alma. Jesus é o autor do culto, porque ele ensina para nós que o culto começa com voluntariedade. O culto começa com voluntariedade. Por isso ele disse em João 10:17, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. O Pai me ama porque eu vivo culto de entrega. Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A segunda peça, após o altar de sacrifício, é a bacia de bronze, que eu disse que foram feitos dos espelhos das mulheres. Ou seja, a vaidade das mulheres foram entregues ali, a vaidade humana foi entregue. Nós precisamos de fato, irmãos, ao olhar para a bacia de bronze, o primeiro ambiente do culto também, reconhecer nossas mazelas, reconhecer nossas rugas. Não é só por uma questão de beleza, quando a gente olha no espelho e fala: nossa, eu estou cheio de ruga agora, precisa dar um jeito nisso aqui, estou cheio de espinha, de acne. Não é somente no físico, mas no coração precisamos reconhecer que há defeitos. E reconhecer defeitos não é derrota, é transformação. É transformação. No tabernáculo diabólico, que eu vou dizer logo mais, porque o diabo apresenta também os 3 ambientes também. Ele apresenta. Mas no tabernáculo diabólico, nós estamos vivendo ele aí fora. Ele apresenta filtros.
Ele oferece filtros para se mentir o que de fato o homem é. Pedro, ao passar por essa peça, por isso que ele vai para o segundo ambiente, ele experimenta do Salvador. Ao ver a pesca maravilhosa, ele disse em Lucas 5:8, ele diz: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou pecador. Eu acabei de olhar no espelho, eu acabei de ver quem eu sou. O Senhor é santo e eu sou pecador. Quando as cortinas do nosso coração são abertas pelo Salvador, pelo Senhor, a cura está começando, irmãos. Quando o teu pecado é descoberto, a cura está começando. Não retroceda. Será que se o nosso Instagram pudesse ser aberto, nós podemos conferir quem seguimos? Às vezes eu vejo homens seguindo mulheres que expõem a sua vida. Eu digo, por que segue essas pessoas? Talvez precisamos lidar com a realidade daquilo que está acontecendo nas nossas conversas do WhatsApp, e a verdade não deve ser fugida da nossa vida. Pelo contrário, nós temos que encarar, irmãos. Despertar para o culto a Deus é entender que a vida deve ser encarada com a verdade. Eu ouvi bem cedo, enquanto cristão, eu ouvi de um pastor, aquilo cravou no meu coração. Ele disse assim: a verdade seja dita, doa a quem doer. A verdade seja dita, doa a quem doer. A verdade sobre nós precisamos encarar. Quando lidamos com a verdade sobre nós, nós deixamos aquilo que Deus reprova e nós passamos a nos tornar aquilo que Ele designou. Alguém aqui quer se tornar aquilo que Deus projetou e preparou e planejou para a tua vida? Amém? Você quer? Só que primeira coisa, trate com verdade quem você é. Não minta para você mesmo, porque não adianta. Para Deus muito menos. Para o teu irmão, por um período de tempo pode acontecer, mas a verdade sobre nós, o Senhor não tem problema. Ele não tem problema de quem você é. Ele não tem problema. Ele não tem problema do nível de pecado que talvez esteja no seu coração ainda. Ele não tem problema com isso. Ele tem problema que, se o homem, sendo pecador, recusa-se tratar com verdade aquilo que está no seu coração. O único problema para o Salvador, pelo nosso Senhor, é não tratar essa verdade. O mundo que vivemos, irmãos, ele dá inúmeras possibilidades, não é verdade? Ele dá inúmeras possibilidades de vida. Hoje nós podemos ser uma coisa aqui, podemos ser outra aqui, podemos ser outra ali, porque o mundo dá muitas possibilidades. O mundo permite filtros, como na internet. O mundo permite filtros mentirosos, dizer coisas que na verdade nós não somos. O problema é que nós surfamos nisso e nós não avançamos no culto a Deus. Ficamos aqui, não avançamos para um segundo ambiente. Por quê? Porque não tratamos a verdade. Então, despertar para o culto é entender que a sua vida precisa ser encarada com verdade, irmãos. Talvez alguns de nós precisamos abrir o nosso coração para o cônjuge e dizer: eu sinto isso, eu penso isso, eu estou lutando com isso. Como que é precioso nós podemos ouvir a confissão de alguém que está pedindo socorro e ajuda, porque não aguenta viver a sua própria fraqueza, e corre para o Salvador, e corre diante do Senhor para poder ser curado. A Bíblia diz assim em Tiago: confessai as culpas uns aos outros, para que sejais curados. Deus quer um povo santo, irmãos. Deus quer um povo santo, por isso que Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Postarmos sobre o culto, estarmos no culto congregacional é importantíssimo, mas é muito mais importante se esse culto está acontecendo aqui. Irmãos, lidar com o pecado não é fácil, mas quando nós entramos no caminho e começamos a vencê-lo no poder do Espírito e no sangue de Jesus, não existe prazer maior para a alma. A paz da alma não está na busca desesperada quando pecamos e olhamos falando: meu Deus, o que eu fiz? E a gente fica desesperado, buscando o perdão de Deus, buscando a graça de Deus. O que eu fiz? Thomas Kempis vai dizer assim:
no seu livro A Imitação de Cristo, ele vai dizer: a verdadeira paz está quando o homem vence a tentação. Ele olha para a tentação e diz não, ou seja, ele está nesse ambiente, dizendo não, ele pode entrar para o outro ambiente. A segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto, que se o Senhor Jesus, ele é o autor do culto, ele é aquele que nos conduz e nos exorta para o culto. Cristo leva os seus discípulos, os seus 3 discípulos, desse primeiro ambiente para o segundo, e ele leva para compartilhar suas aflições. Sempre tem na igreja aquelas pessoas que entendem o que é oração, gostam de interceder, não é assim? Pessoas que compartilham da dor, da aflição do Senhor, e diz: Deus quer que nós oramos sobre isso, Deus quer que nós intercedemos sobre isso. Aonde que essas pessoas estão? Elas estão no santo lugar. Por quê? Porque aqui no átrio, o Senhor não fala nada com os 8 discípulos sobre oração. Ele vai falar sobre oração com aqueles que estão no santo lugar. O que isso nos ensina? Nos ensina que a comunicação do Salvador, do Espírito Santo, para o nosso coração sobre as demandas de Deus estão nesse lugar. Então tem pessoas que não têm peso de intercessão porque não estão ainda no segundo pavimento do culto. Elas estão ainda com dificuldade de encarar a verdade sobre quem são, e Deus já resolveu. Então nós precisamos olhar para esse segundo lugar, onde nós entramos. A mesa dos pães está aqui à nossa direita. E aí Jesus nos lembrou em Mateus 6,11, ele disse assim: o pão nosso de cada dia nos dás hoje, mostrando para nós que o pão é diário, a providência é diária. Não adianta nós pensarmos sobre o amanhã, tentarmos resolver o amanhã. O pão é diário. Tentar guardar o pão de hoje para amanhã vai apodrecer, como Israel experimentou. Então o pão é diário, experimenta a providência diária. Não é por acaso que essa mesa é chamada de mesa da presença, ou seja, Deus quer que você experimente a providência na presença dele hoje, para que você possa experimentar outra amanhã, que vai ser um hoje também. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Quando a sua vida é um culto a Deus, o pão é diário, irmãos. A providência é diária. Você olha para o céu e diz: qual é a providência de hoje? Porque nesse ambiente, nesse segundo ambiente, a mesa é evidenciada como uma providência. Sabe o que acontece na nossa vida, irmãos? A luta intensa da vida, os sofrimentos, nos adormece. Os discípulos, eles estavam adormecidos nesse ambiente, mas o Salvador, que é o autor do culto, ele volta. O texto diz que ele volta. O versículo 40 diz que, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Deus sabe que as dificuldades dessa vida nos deixa desgastados. Ele sabe que nós sofremos desgastes, e nós buscamos por alívio nas nossas dores, nas nossas preocupações. Só que às vezes nós buscamos anestésicos que nos faz adormecer. Eu não sei até hoje para que serve o Dramin. Alguém sabe para que? Ele é estômago? Eu só sei que ele me ajudava a dormir quando eu pegava o ônibus de Maringá a Ribeirão, de Ribeirão Maringá, 10 horas de viagem. Eu tomava Dramin para dormir, irmãos. Eu tomava 2, irmão, vai vendo, virava 2, dava 10, nem 10 minutos, 5 minutinhos já, acordava, irmãos, de Maringá a Ribeirão, acordava em Ribeirão, com o celular despertando no bolso para poder acordar. Muitos de nós estamos, talvez, pelas dores dessa vida, por não querer vivenciar uma viagem, um momento que Deus quer que você vivencie, e nós tomamos anestésicos. Esses anestésicos vão falar de paliativos que não trazem sustento nenhum para a nossa fé, e nos fazem adormecer como os discípulos. E esse adormecimento, sabe o que causa em nós? Os adormecimentos faz com que nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós.
Juízes 1:10 diz que levantou uma geração, após a morte de Josué, levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que o Senhor havia feito. Olha só, porque essa geração se envolveu com tanto anestésicos para a alma, que fez com que eles adormecessem. A tentação de fato é um desgaste para a alma, irmãos. É um desgaste para a alma, Deus sabe disso, mas Ele vem nos acordar, aleluia. O Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, vem nos despertar do sono, vem nos despertar do adormecimento. Nós estamos no segundo lugar, há uma segunda peça à nossa esquerda, o candelabro. O candelabro, ele era a única luz desse lugar, mostrando para nós que a lâmpada de Deus precisa estar acesa, porque senão nós ficamos sem direção. Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo ali, eles não entendiam muito bem o que o Senhor falou sobre ser entregue, sobre ser morto. Eles estavam assim, sem a luz plena, mas eles estavam adormecidos, e quando o Salvador desperta eles, desperta para que a iluminação possa voltar ao entendimento deles. O Senhor sabe que nós adormecemos quando não estamos certos do que está acontecendo, quando não estamos nos envolvendo, quando sentimos medo, insegurança, a vontade de dormir, irmãos, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe, mas o Salvador vem nos acordar. Louvado seja o Senhor. Eu disse a vocês que o diabo tem o seu culto também, ele tem o seu tabernáculo. O tabernáculo de Satanás, Pedro, infelizmente, experimentou. Quando Pedro experimenta o tabernáculo de Satanás, está em João 18:16. 18:16, o texto diz assim, que ele nega. O que ele faz, irmãos? Ele nega o Senhor. Aonde? Pedro estava na parte de fora. Olha só, Pedro estava na parte de fora, e na parte de fora, no átrio de Satanás, ele nega o Senhor e diz assim, a porta, saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. O versículo 17, né? Não és tu também dos discípulos deste homem? A porteira disse para ele. Ele disse não. Ele negou o culto. Ele negou o culto a Deus. Ele negou o senhorio do Filho. Só que ele avança ainda para um segundo pavimento, com pavimento na cabeça, ambiente do tabernáculo de Satanás. Lucas 22:55 diz que ele entrou no pátio, no segundo lugar. A fogueira estava acesa, mas não era o candelabro. E ele nega novamente o Salvador. Em João 18:25 também isso acontecendo. Então ele nega de novo no tabernáculo diabólico, ele nega o culto, ele nega a vida com Deus. Se não bastasse ele está no segundo pavimento, ele vai para um terceiro, e ele nega novamente o Salvador. Em João capítulo 18 versículo 26, o interessante é que o Santo do Santo, o terceiro ambiente, somente o sumo sacerdote poderia entrar, mas aqui nós temos um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele quem cortara a orelha, disse a Pedro, não te vi no horto com ele? Pedro poderia ter oferecido o culto a Deus aqui naquele momento, ter dito, sim, eu estava lá, mas ele disse, não. O galo cantou, a sirene romana, não é um galo, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, você é da família do amor, amém? Não é o galo, não, é uma sirene romana, cantou, e ele negou o Cristo em 3 ambientes. O tabernáculo diabólico estava ali, mas o mesmo Salvador, oh glória a Deus, que estava no Santo do Santo, e que volta para despertar os seus discípulos, Ele está te despertando nesta noite.
Ele está te despertando para sair deste ambiente, desta casa, e oferecer um verdadeiro culto a Deus, aonde você estiver, e você experimentar tudo o que Deus tem planejado e prometido para a tua vida, porque somente aqueles que entram no tabernáculo conhecem a voz do Santo do Santo, conhecem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Salvador volta porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, que no Getsemane foi além orar, Ele volta aos seus discípulos, foi além orar e volta aos seus discípulos, Ele volta a Pedro em João capítulo de número 21, Ele volta a Pedro e estende novamente o tabernáculo santo e diz: Pedro, tu me amas? Ele estende o átrio e Pedro diz: eu te amo. Pedro entra no átrio, ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Ele traz Pedro para o santo lugar. Alguém está entendendo aqui o que o Senhor faz? Ele novamente faz a terceira pergunta, porque ele precisava trazer Pedro para o santo dos santos. Ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: agora você está aqui, agora você está comigo no santo do santo, é o lugar que eu abri para que você possa entrar. Lá no Getsemane você não podia entrar, lá com os oficiais romanos, os oficiais judaicos, você entrou no tabernáculo do diabo, mas agora eu te trago para o meu tabernáculo, aonde você presta um verdadeiro culto, porque Ele é o autor do culto, Ele é aquele que nos adverte, nos atrai para o culto, porque Ele é a quem nós devemos cultuar. O nosso Salvador, Ele é aquele que nós devemos cultuar, irmãos. E eu quero terminar com isso. Deus quer cooperadores. Os cooperadores só entendem que são cooperadores após vencer a carne no átrio. Quando nós vencemos a carne no átrio, nós entramos para o santo lugar. Aí você entende. Quem ainda não entendeu o serviço da obra de Deus, quem ainda não entendeu que Deus não quer consumidores, mas cooperadores, infelizmente não saíram do átrio. Mas aqueles que entenderam que o Senhor não quer consumidores, mas Ele quer cooperadores. O que Deus quer? O que Deus quer? Ele quer gente que vai cooperar com a sua missão. Esses cooperadores são conhecidos no santo lugar, aonde Ele vira para esses 3 cooperadores. Hoje Ele está falando para mais de 3 cooperadores. Ele diz assim: vocês podem velar comigo, vocês podem orar comigo, vocês podem estar comigo. Há muitas aflições lá fora que machucam o meu coração. Naquele filme Nosferatus, eu indiquei para alguns aqui. Nosferatus não, é Nefários. O diabo na boca daquele homem que estava sendo entrevistado pelo psiquiatra ali, ele diz assim, o diabo dizendo: como que o Salvador sente? O carpinteiro, aliás, como que o carpinteiro sente quando uma criança é destruída no ventre da mãe? A dor do carpinteiro, o diabo dizia, a dor do carpinteiro é a nossa alegria. Mas nós nunca vamos saber isso estando aqui no átrio, porque a nossa carne não compreende as dores de Deus, as aflições de Deus. Só compreende as aflições de Deus quem vem para o santo lugar. E quando você compreende as aflições de Deus, você diz: o que eu vou fazer? Aí você olha, existe um terceiro ambiente para o culto, é onde você entra e Deus te reveste, e você pode ser um cooperador e deixa de ser um consumidor. Neste filme, o diabo mostra a alegria dele e a dor do nosso Senhor. Nós precisamos entrar para o culto nesse lugar urgentemente, porque senão nós não vamos entender as demandas de Deus, e talvez vamos defender ideologias, vamos defender conceitos filosóficos, sociólogos, e não vamos entender que o que de fato o Salvador sofre. Deus sofre? Claro que sim. Ele disse para Jeremias: existem recâmaras das quais eu vou chorar.
Ele disse para Jeremias, irmãos. Mas a boa notícia é que Ele está vindo. Ele está vindo. O diabo crê e estremece. Esses dias eu vi um demônio falando, interessante, falando, o pastor expulsando e o demônio dizendo, o pastor fez a pergunta assim, Jesus está voltando? Eu não sou muito fã dessas coisas assim, de ficar perguntando, entrevistando, você sabe disso. For expulsar, expulso já, e manda embora. Mas ele fez essa pergunta e o diabo disse assim, tá, é lógico que tá, você não está sentindo? O fogo dele está vindo. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele já está rasgando o céu, irmãos. Crianças estão vendo em sonho. Crianças de 2, 3 anos estão falando, pai, mãe, Jesus está vindo. E Ele está vindo. Ele está voltando. Eu vi testemunho, eu vi hoje à tarde um testemunho de uma criancinha dizendo, mãe, eu sonhei, Jesus está vindo. E Ele está vindo montado num cavalo branco. O céu abriu exatamente como está descrito em Apocalipse 18. Os demônios estão estremecendo. Sabe que resta pouco tempo. O Salvador está vindo, porque o santo lugar foi aberto, o véu já foi rasgado. Ele é o autor do culto, Ele é aquele que nos conduz ao culto, mas Ele é também o nosso culto. Ele é o nosso culto. Aquele que é tanto terreno, porque a arca da aliança era uma madeira revestida de ouro. Ele é tanto terreno como divino. Ele está chegando. Ele assumirá o governo total. Ele está governando todo o universo. E um anjo, quando se apresentou a Rebecca Brown no livro Ele Veio para Libertar os Cativos, eu amo falar sobre isso, porque para mim isso me fascina a respeito de Jesus. E o anjo disse para ela assim, pode perguntar o que você quiser. E ela disse assim, como é Jesus? O anjo estava diante dela e disse assim, Jesus, um sorriso dele ilumina o universo. O Salvador é o mais belo entre os milhares. O Salvador, o poderoso das nações. Os anjos crêem, os demônios estremecem, e Ele está vindo porque Ele é o nosso culto. Haverá um momento na igreja que a nossa oração será uma só. A gente não vai querer pedir casa, e Deus até dá quando a gente pede, porque Ele é bondoso. A gente não vai querer pedir carro, a gente não vai querer pedir dinheiro, mas vai ter uma oração que vai nortear os dias que antecederão a vinda de Cristo. É Maranata. Sabe o que é Maranata? Você pode dizer comigo, ora vem Senhor Jesus. Vai ter uma oração só, uma oração só. A gente vai reunir para orar, vamos orar Maranata. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo vai estar querendo pedir a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser uma resposta de oração do povo de Deus, porque o povo de Deus vai entender que Ele é o nosso culto. Ele é o nosso culto. Ele é o nosso culto, porque Ele volta, nós adormecidos. Nós estamos adormecidos, irmãos. Há pessoas aqui esta noite que estão adormecidas. Mas Ele que abriu o santo lugar, Ele volta do santo do santo. Aliás, Ele abriu o santo do santo, Ele volta do santo do santo, e Ele nos encontra adormecidos, desanimados, e Ele nos acorda. Ele nos acorda. Por quê? Porque Ele é o nosso culto. Ele olha para a nossa fraqueza, para a nossa limitação, para a dificuldade da vida, para a dificuldade de orar, e Ele nos acorda e diz: vamos, vigiem, orem, fujam da tentação. Por quê? Porque o salmista diz no Salmo 33:18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, Ele vem nos olhar. O texto diz que na quarta vez Ele chega, apenas olha os discípulos e volta a orar para o Pai. E os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia.
Mas aí eu termino com isso. Vamos, faz aquele som do começo que vocês estavam fazendo aqui. Estava poderoso. Eu termino com isso. O texto diz assim, ó, na abertura do pastor Fábio, aquela melodia estava poderosa. Acompanhe comigo, 45. Acompanhe aí comigo. O texto diz assim: então chegou junto. Ele chegou junto de quem, irmãos? Olha aí na sua Bíblia. Dos seus discípulos. Perceba ele chegando junto de você agora. Ele chegando junto de você, adormecido, com dificuldade para orar, com dificuldade para ler na Bíblia, com temores do que vai acontecer amanhã, com preocupações, com ansiedades, com síndromes do pânico, ansiedade, depressões, que está fazendo você apenas deitar, não quiser fazer nada. Ele está chegando junto dos seus discípulos, Ele está chegando junto dos seus discípulos da família do amor, nesta noite. E Ele está dizendo aos seus discípulos: dormi agora e repousar. Ele está dizendo: eu sou o mesmo agora. Agora, o despertamento que eu quero te dar, para que você possa descansar, é porque eu estou trabalhando. E esse mesmo Salvador que é o nosso culto, Ele vem dizer para nós que nós temos que descansar nele, não nas nossas fraquezas. Nós temos que acordar para descansar nele, acordar para descansar nele, acordar para descansar nele, acordar para descansar nele. Ele nos desperta para descansar nele. Deus está dizendo para algumas pessoas nesta noite: você está querendo descansar numa segurança financeira, e Deus está dizendo não. Você está querendo descansar em algo que precisa acontecer, e Deus está dizendo não. Você descansa na minha voz, você descansa na minha palavra, você descansa sobre a minha ordem, você descansa sobre aquilo que não pode ver, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, mas os ouvidos espirituais ouviu. Desperta para o culto e entenda que Ele é o nosso culto. Mas nós não podíamos entrar no Santo do Santo, não podíamos. Os discípulos não entraram, apenas Ele foi. Mas Mateus 27:51, Mateus 27:51 diz que eis que o véu do templo se rasgou, mas não foi o véu do templo físico, foi o véu do templo celestial. O véu do templo celestial rasgou-se, e agora este ambiente aqui já não é mais o fim. O terceiro ambiente, o Santo do Santo, é o ambiente que nós devemos estar. Mas aí tem um problema. Diga qual? O problema é que nesse terceiro ambiente, somente o sumo sacerdote pode entrar. Somente o sacerdote pode entrar. O que ele fez? Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 6. Ao ler esse texto, você vai glorificar a Deus. E nos fez. E nos fez. E Ele nos fez. Nos fez reis e sacerdotes. Se agora nós somos sacerdotes, nós podemos entrar no Santo do Santo.
aonde toda a presença de Deus é plena. A presença de Deus não sai do Santo do Santo. Sabe o que Deus está dizendo esta noite para nós? Se o culto começar aqui no átrio, o culto na sua vida avançar para o santo lugar, quando você entrar no Santo do Santo, você não terá falta de nada. A vida de Deus será plena. A vida de Deus será plena na tua vida. E uma vez que está aberto, não está fechado. Uma vez que você não era sacerdote, agora é. Você pode entrar, você pode permanecer. Não uma vez apenas no ano, mas todo momento. Sabe o que significa? Significa que há coisas que eu e você não poderíamos experimentar. Estávamos escondidas nesse terceiro ambiente. Não tínhamos acesso. Estávamos privados. Não tínhamos ingresso. Não tínhamos nada pago para entrar. Seríamos barrados por 2 querubins com uma espada na mão, conforme está escrito em Gênesis. Nós não poderíamos ter acesso às coisas de Deus. Nós não poderíamos ter perguntas para Ele nos responder. Nós não tínhamos uma vida plena, porque a vida plena está no Santo do Santo. Não podíamos chamar de Deus de Pai, porque no segundo lugar não dá para chamar Deus de Pai ainda. É somente no Santo do Santo que o Filho diz Abba. Porque quem entra no Santo do Santo, Deus lhe deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Quando o culto começar na tua vida, você vai experimentar de fato coisas que ainda não viu, ainda não ouviu, e vai entender que é filho. É filho. É filho. E o véu está aberto. Você pode ficar de pé glorificando a Deus. O véu está aberto. O véu está aberto. Não há mais nenhum impedimento. Não há mais nenhuma privação. Seja revestido da graça do Espírito Santo nesta noite. Seja revestido da graça do Espírito Santo. Comece o seu culto a Deus. Comece a partir de hoje um culto a Deus que te levará a dimensões maiores. Deus quer levar pessoas a dimensões maiores. Deus quer levar revelações do céu, a revelações dos anjos, a revelação do Espírito, a revelações do mundo vindouro. Há muito mais de Deus para você. Há muito mais de Deus para a tua vida. Porque nem mesmo o teu pecado pode te afastar do amor de Deus. Porque há mais perdão em Deus do que pecado em nós. Nada pode nos separar de entrar naquele lugar. Somente nós. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem nada nessa vida pode nos separar de estar na santa presença de Deus. Seja revestido da vida de Deus. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aqueles que estavam adormecidos sejam despertados. Aqueles que estavam adormecidos sejam despertados pelo Salvador. Ele voltou para nos despertar. Ele voltou para nos avivar. Você vai perceber que você vai ser atraído para a oração. Você vai ser atraído para a leitura bíblica. Revelações que estão no Santo do Santo vão começar a tomar o seu coração. Porque está aberto. Está aberto. A morte que Ele venceu abriu esse lugar. Então entre. Entre agora nesse lugar. A morte venceu.